Então, é assim, você acha que... Eu não quero traçar um panorama pessimista, né? Por mais que a gente... Poxa, eu sempre empreendi, eu tenho a minha empresa, eu quero mais é que o Brasil dê certo e que a gente vá para frente. Curiosamente, eu sempre trabalhei numa área da comunicação, eu sempre trabalhei em promoção, né? Na área de promoção, de marketing promocional. E sempre me incomodou uma característica desse mercado, que é assim, você, quando o país está bem, você vai bem porque uma empresa quer vender mais do que a outra, né? Então tudo bem. Só que quando o país vai mal, historicamente, nos anos que o Brasil foi mal, a minha agência sempre deu mais lucro, porque tem um investimento maior para vender. Às vezes o cara corta a verba de mídia, o cliente corta a verba de mídia, né, tradicional, para fazer promoção mesmo, para fazer marketing promocional e vender no ponto de venda. Né? É claro que essa crise que a gente está vivendo agora, ela é mais complicada, não dá para usar o mesmo exemplo, porque primeiro que não tem mais ponto de venda quase. Durante muitos meses não existia ponto de venda físico, né? Você tinha que comprar online, mesmo assim ainda dava para fazer promoção, mas não essa promoção one-to-one assim, na loja, né? No ponto de venda. Então, eu acho que a gente está combinando quase uma tempestade perfeita, assim, né? De um governo complicado, um ano eleitoral chegando, né? Ano eleitoral, Copa do Mundo e Olimpíada. Olimpíada nem tanto, mas Copa do Mundo e ano eleitoral, tudo para, né? Tudo para se pensar isso. Então a gente tem a economia complicada. Então eu não quero traçar esse panorama pessimista, mas eu acho que é meio a conclusão, né? Não, que a gente ainda tem eu pela acho que a frente. tempestade, o pior da tempestade já passou, né? Eu acho que a gente, o ano Você acha passado, mesmo? viveu muito mais Eu tenho a sensação dificuldade. que ainda está por vir. Que ótimo que você tem essa Não, percepção. Porque eu acho você que que está é certa, difícil, tudo é com toda difícil, certeza. porque não, eu acho que a agenda e o desafio que o Brasil tem é difícil. Eu absolutamente não faço pouco das dificuldades e dos enfrentamentos que a gente tem. Mas, por exemplo, você está falando sobre é, promoção e tudo mais. A gente, em março do ano passado, não fazia tanto negócio online como faz hoje. Essa adaptação, essa Incrível, é velocidade com incrível. que a gente supera a desconfiança, supera o medo de botar um cartão num site da internet, aí o banco já faz um cartão virtual para você que tem receio. Tudo, eu fico muito impressionada com isso que eu chamo de flexibilidade que nós temos no Brasil. A gente tem uma dificuldade, a gente acha um jeito de pular para frente. Então, me parece que a tempestade perfeita Olha, foi o ano passado. Aqui nós temos desafios que precisamos saber se queremos ou não enfrentar, se a gente quer ficar mais ou menos marcando passo ou se a gente quer dar um salto. Isso são decisões da sociedade, dependem de quem ela escolhe na hora de votar, né? Depende de que agenda ela acha que é a melhor, o que ela está esperando. Eu também te pergunto, até para você, como um observador de mercado e tudo mais, você não acha que esse ano de absoluta saturação da dificuldade, do isolamento, das medidas restritivas que fizeram com que todo mundo tivesse temor de circular e tal, não vai acontecer o contrário? As pessoas não vão, assim que decretar aí que a pandemia já está com uma transmissão baixinha e está todo mundo vacinado. amor Você não livre, acha que né? vai ter uma explosão de comportamentos novos, que vai voltar tudo de uma Sim, vez só? A festa, o show, a sim. celebração, o evento, a viagem, o turismo, você não acha? Eu vejo as pessoas muito Eu esgotadas. acho, e assim, historicamente sempre foi assim, né? Toda vez que você tem um período da história que seja muito rígido em qualquer sentido, quando você libera, é o que eu brinquei aqui e falei, é amor livre, né? E aí pode É, tudo, né? Eu tenho um amigo que fala assim, cara, na hora que acabar a pandemia, a primeira balada que eu for, eu vou beijar todo mundo, né? Porque assim, o cara é gente que não aguenta mais, né, ficar em casa. Eu nem tenho tanto esse problema, porque e eu sempre mais, Neto, fiquei bem em casa, assim. foi Mas caseiro. eu percebo que vai Não, tem mais uma explodir coisa. mesmo, né?
Porque também você tem, na classe média que ficou empregada, evidentemente, né? É, teve uma poupança, porque as pessoas realmente não Sim. gastaram durante muito tempo. Então, elas também vão estar dispostas ir à forra, né? É interessante também esse E fenômeno. O que tem vai os dois acontecer? lados. Eu acho que tem os dois lados mesmo, positivos nessa história. Na verdade, para mim é um alívio ouvir você dizer isso, porque eu acho que... Você sabe que o meu pai, quando, na época da ditadura e depois, né, a vida toda, ele sempre falava para mim assim, o povão não vai aguentar, a coisa vai estourar. É, E aí exatamente. quando chegou ali depois do governo Lula e ele falou isso, eu falei assim, não vai, né? Porque, olha, pensa, a gente já teve governo militar, a gente já teve o Sarney, a gente já teve o Collor, a gente não arrebentou, então não vai ser agora que vai arrebentar. E às vezes eu me pego pensando como ele, sabe? Dizendo assim, poxa, a coisa tende a piorar, né? E não é, eu acho que você, é um alívio ouvir de você que é super bem informada, que sabe estar de olho o tempo todo no que está acontecendo no país, dá esse refresco de esperança, assim, de que, eu não gosto da palavra esperança, assim, mas dá esse refresco de que as coisas, que o pior já passou. E aí, respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que a gente tem represado esse dinheiro do consumidor, e tem também represado o dinheiro do anunciante. Né? A gente teve durante 2 anos aí e aí eu estou falando especificamente para quem é mais afinado com o SET, com as coisas que a gente discute aqui, que é esse mercado de comunicação. Eu tenho claramente essa sensação, que tem um dinheiro represado dentro dos clientes, dentro dos anunciantes, que não sabiam muito para onde ir, assim, né? O que eu vou fazer? Será que é a hora de investir? Será que é a hora de retrair? Ainda um monte de, né, os grandes anunciantes com definições que vêm de fora, de como usar a verba e tal. E eu estou começando a sentir, desde o início desse ano, que começa a haver esse movimento de anunciantes que começaram a perceber que não dá mais para ficar parado. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer, né? Seja investir na mídia tradicional, seja investir no digital. Você falou do crescimento, né? Que também eu acho que é um ponto super legal que você levantou. Assim, por pior que seja a crise, a gente sempre encontra uma saída. É inevitável que isso aconteça. Sim, Né? Você fala, claro. os pontos de venda estavam fechados, tá? Mas o Rappi e o iFood cresceram como nunca. Quer dizer, tem sempre os dois lados dessa balança, né? Então, Esse varejo, o grande varejo, né? As grandes magazines, os grandes portais de vendas, né? Todos eles sim, sim. foram de vento em popa, né? Durante a crise, né? É bastante E curioso. atraíram um público que é como você falou também, que não estava acostumado, né? Que muita gente que tinha medo de comprar. Minha mãe é um caso assim, né? Que tinha medo de tudo isso. Tá ligada no Foi que dá para inevitável, pedir né? pizza no Rappi. Você vai Isso, encontrando na as boa. soluções. Mas você vê Deixa que eu voltar a indústria automobilística. diga. Não, só ia dizer que a indústria automobilística, por exemplo, é interessante o que está acontecendo, né? Porque você tem fila de 3 meses para um carro zero, a demanda é muito maior do que a indústria está conseguindo produzir, não porque ela não tenha capacidade de produção, mas porque faltam componentes, né? Faltam chips, isso está crônico desde o começo da pandemia. Que a reposição de peças eletrônicas essenciais para a indústria automobilística não parece a vacinação no Brasil, né? Está sempre faltando alguma coisa para chegar. Então, mas demanda de carro é sempre um sinal de intenção de compra da classe média. Então, ela que poupou agora, já que vai voltar a sair para a rua, quero ir com um carro novo, né? Deve funcionar mais ou menos assim, né? É. Não, e é verdade, essa falta do chip, ela se reflete também. Aliás, da nossa audiência, se tiver alguém que entenda disso, eu quero saber por que é que a gente está vivendo uma seca de placa de vídeo. Se você quiser comprar uma placa de vídeo para um computador, você não encontra no mercado. Realmente não, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa, tem algum mistério que aconteceu no chip, né, na coisa da importação de chips, tanto para a indústria automobilística como até para a nossa indústria de produção.
no que se refere à importação. Diga. Eu ia dizer que a explicação de meses atrás era de que, como você, com a pandemia, tinha tido um aumento gigantesco de tudo que era necessário para a vida online, então, toda essa produção de celular, computador, tudo que diz respeito a essa cadeia gigantesca, pegou, usou toda a produção de chip que existia. E aí começou a faltar... mas está faltando até agora. O que é incrível é não ter normalizado. Aí precisa de um outro especialista também, mentor. Tem que telefonar para alguém e perguntar. É que eles devem estar fazendo vacina na China. Eles pegaram a indústria inteira ali e puseram para fazer vacina, entendeu? Pararam de fazer chip de computador. Tudo no chip, chip de vacina.